Até que ponto a ambição justifica o peso esmagador do silêncio? David Neves, com os seus 28 anos e um diploma de arquitetura conquistado com o suor de noites em claro e o eco das esperanças da sua família, sentia essa pergunta a pairar sobre si como a neblina persistente sobre o Tejo nas manhãs de inverno. O seu primeiro mês na Valadares Associados, uma das firmas de arquitetura mais conceituadas de Lisboa, deveria ser a concretização de um sonho. O passaporte para um futuro onde o seu talento falaria mais alto que a cor da sua pele escura ou o código postal do bairro social em Chelas, onde crescera. Em vez disso, tornara-se um labirinto de corredores polidos, olhares fugidios e a presença imponente do Dr. Gonçalo Valadares. David ajustou o nó da gravata, uma oferta da sua irmã Ana, um pequeno luxo que contrastava com a camisa comprada em segunda mão, mas impecavelmente passada. Olhou para o seu reflexo no vidro fumado do elevador que o levava ao 10º andar, um arranha-céus envidraçado na Avenida da Liberdade. O seu cabelo crespo, curto e bem aparado, os olhos castanhos que ainda guardavam um brilho de idealismo, apesar do cansaço que começava a acumular-se nas suas funduras. Ali sentia-se uma peça de um puzzle diferente, o único rosto negro na sua equipa de projeto, uma constante silenciosa que parecia obrigá-lo a um esforço adicional para pertencer, para ser visto, para ser ouvido. O Dr. Gonçalo Valadares, sócio fundador e seu superior direto, recebeu-o no seu gabinete com vista panorâmica para a cidade. Um homem na casa dos 50, cabelo grisalho nas têmporas, fato caro de corte conservador e uns óculos de aro fino que lhe conferiam um ar intelectual, mas que não conseguiam disfarçar a frieza calculista do seu olhar. Neves. Começou Valadares, sem o convidar a sentar-se, folheando uns papéis na sua secretária de mogno. O uso do apelido, em vez do mais comum David usado com os outros jovens arquitetos da equipa, já se tornara uma subtil marca de distância. Vi as suas primeiras propostas para o projeto do resort no Alentejo. Interessante. David sentiu um pingo de esperança. Tinha dedicado semanas àquele conceito, procurando uma fusão entre a arquitetura tradicional alentejana e um design contemporâneo e sustentável. Obrigado, Dr. Valadares. Sim, interessante. Repetiu o arquiteto mais velho pousando os papéis. Um pouco cru, talvez. Falta-lhe aquele toque de sofisticação que os nossos clientes esperam. E algumas das suas ideias são, digamos, demasiado exóticas para o contexto. Precisamos de algo mais contido, mais alinhado com a nossa imagem de marca. Exóticas. A palavra pairou no ar, carregada de um subtexto que David conhecia demasiado bem. As suas propostas incluíam o uso de materiais locais e técnicas de construção artesanais inspiradas na herança cultural da região, mas também com referências subtis a padrões geométricos africanos que ele admirava pela sua complexidade e significado. Seria isso exótico? Compreendo, Dr. Valadares, respondeu David, a voz mais controlada do que se sentia por dentro. Posso refinar as propostas, focar-me numa abordagem mais minimalista, se for essa a direção. Exato, Neves, minimalista e, acima de tudo, pragmático. Não estamos aqui para fazer arte, estamos aqui para criar projetos que sejam rentáveis e que agradem a quem paga. Um sorriso paternalista que não chegava aos olhos. Continue a esforçar-se. Gosto de ver jovens com energia. A energia de David começou a ser canalizada para um ciclo frustrante. As suas ideias eram consistentemente criticadas por Valadares em reuniões de equipa, sempre com argumentos vagos sobre falta de visão estratégica ou não compreender o cliente, para depois reaparecerem, semanas mais tarde, ligeiramente modificadas, nas apresentações de colegas brancos, e serem elogiadas por Valadares como soluções brilhantes. Quando David tentava, timidamente, apontar a semelhança, recebia olhares de reprovação ou o comentário cortante de Valadares. Neves, a criatividade não tem dono. As boas ideias estão no ar. O mérito está em quem as consegue concretizar da melhor forma. As tarefas que lhe eram atribuídas eram, na sua maioria, as mais enfadonhas e menos visíveis. Levantamentos topográficos detalhados, longas horas a corrigir desenhos técnicos de outros, pesquisa de regulamentação municipal. O trabalho criativo, o desenvolvimento de conceitos, era sempre delegado a outros. A sua pequena secretária no canto do open space, com vista para uma parede de betão, tornara-se a sua ilha de isolamento. O burburinho dos colegas, as suas piadas internas, os convites para almoços de equipa dos quais ele era frequentemente esquecido, tudo contribuía para uma sensação crescente de alienação. Está tudo a correr bem, David.
perguntou-lhe Isabel Moreira, uma arquiteta paisagista na casa dos 40, com um olhar perspicaz e um sorriso compreensivo. Era uma das poucas pessoas na empresa que parecia notar a sua presença para além do estritamente profissional. Encontraram-se por acaso na copa, enquanto David aquecia o seu almoço trazido de casa. David hesitou. A vontade de desabafar era imensa, mas o medo de parecer um queixinhas, um jovem sensível demais, como Valadares gostava de insinuar, travava-o. Sim, Isabel, tudo intenso, muito trabalho. Isabel encostou-se ao balcão, cruzando os braços. Doutor, Valadares não é uma pessoa fácil, especialmente com os mais novos, e ele tem os seus preferidos. Não leves tudo demasiado a peito. O teu talento é óbvio, vi os teus projetos da faculdade no teu portfólio online. São muito bons. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Obrigado, Isabel. Significa muito. De nada. Se precisares de alguma coisa ou só de desabafar, o meu gabinete é o 3 de 5. O apoio de Isabel tornou-se um pequeno bote salva-vidas. Ela não podia mudar a atitude de Valadares, mas validava os sentimentos de David. Lembrava-o de que não estava a imaginar coisas. Contou-lhe, em voz baixa, histórias de outros jovens talentosos que tinham sido queimados por Valadares, especialmente se ousassem destacar-se demasiado ou questionar a sua autoridade. Nenhum deles, contudo, era negro. Essa era uma variável que só David trazia para a equação. A situação deteriorou-se quando Valadares começou a responsabilizar David por erros que não eram seus. Um conjunto de plantas para um licenciamento municipal foi entregue com um erro de cotas que David tinha, na verdade assinalado numa revisão anterior, mas que Valadares insistira que estava correto. Quando a Câmara Municipal devolveu o processo, Valadares, perante toda a equipa, culpou a falta de rigor e a superficialidade de David. Neves, isto é inaceitável. Um erro destes pode custar-nos o cliente. Francamente, começo a questionar se está realmente preparado para o nível de exigência desta empresa. David sentiu o sangue a ferver. Mas, Dr. Valadares, eu tinha identificado essa cota no relatório de revisão. Tenho o e-mail. Não me venha com desculpas, Neves, trovejou Valadares, o rosto vermelho. Assuma a sua responsabilidade. Um profissional de verdade não procura culpados, corrige os erros. David engoliu em seco, o olhar dos colegas cravado em si. Ninguém disse uma palavra para o defender. O medo da fúria de Valadares era palpável. Sentiu-se humilhado, exposto, impotente. Naquela noite, não conseguiu dormir. As palavras de Valadares ecoavam na sua cabeça. Desculpas, falta de rigor, não está preparado. Começou a duvidar de si mesmo. Seria verdade? Estaria ele a ser demasiado sensível, a ver preconceito onde havia apenas exigência profissional? A sua irmã Ana, com quem falou ao telefone, tentou animá-lo. David, tu és um dos arquitetos mais talentosos que conheço. Não deixes que esse velho te deite abaixo. Ele tem inveja da tua juventude, do teu potencial. Não sei, Ana. Se calhar não tenho mesmo o que é preciso para este mundo. Não digas isso. Lembra-te de tudo o que passaste para chegar aí. Lembra-te dos sacrifícios dos pais. Tu és forte. Tu vais dar a volta por cima. As palavras de Ana deram-lhe um pouco de alento, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Começou a rever cada interação, cada crítica, tentando encontrar um padrão, uma lógica que não fosse a cor da sua pele ou a sua origem humilde. Mas quanto mais pensava, mais claro se tornava que o tratamento que recebia era diferente. Colegas brancos com menos experiência cometiam erros e eram tratados com paciência, com orientação. Ele era tratado com suspeição e punição. O ponto de viragem aconteceu com o projeto Tejo Vivo, uma proposta da empresa para a requalificação de uma frente ribeirinha industrial abandonada, transformando-a num parque urbano e cultural. Era um concurso público de grande prestígio e visibilidade. Valadares, surpreendentemente, incluiu David na pequena equipa de conceito, talvez por pressão de um dos outros sócios que vira o potencial de David, ou talvez, como David suspeitava amargamente, para ter alguém a quem culpar se as coisas corressem mal. David mergulhou no projeto com uma paixão renovada. Via ali uma oportunidade de mostrar o seu verdadeiro valor, de criar algo significativo para a cidade. Passou semanas a pesquisar a história da zona, a falar com antigos trabalhadores das fábricas, a imaginar um espaço que honrasse o passado industrial, enquanto abraçava um futuro verde e inclusivo. A sua ideia central era criar ilhas de memória, estruturas arquitetónicas leves, inspiradas nas antigas docas e armazéns, que albergariam espaços de exposição,
ateliês para artistas locais e pequenos cafés. Tudo interligado por passadiços elevados e jardins suspensos que evocariam a flora nativa das margens do Tejo. Era um conceito arrojado, poético, mas profundamente fundamentado. Apresentou-o a Valadares e à equipa numa manhã de segunda-feira. Falou com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Isabel, que tinha visto os seus esboços preliminares, deu-lhe um aceno de encorajamento. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Valadares folheava as pranchas do projeto, a expressão indecifrável. Finalmente levantou o olhar. Neves, disse, esse avô é ambicioso, muito ambicioso. Fez uma pausa. E completamente irrealista. O coração de David afundou-se. As estruturas são demasiado complexas, os custos seriam astronómicos. E esta ideia de ilhas de memória é um pouco deprimente, não acha? Queremos algo moderno, vibrante, que olhe para o futuro, não que fique preso ao passado operário. Valadares sorriu condescendentemente. Agradeço o seu esforço, Neves. Tem boas intenções, mas vamos seguir uma linha mais convencional. Algo que a Câmara Municipal consiga, de facto, aprovar e financiar. A equipa anuiu, como sempre. David sentiu o seu mundo a desabar. O seu conceito, a sua visão, tinham sido descartados com uma frieza brutal, reduzidos a deprimentes e irrealistas. Nos dias seguintes, David viu a proposta da Valadares Associados para o Tejo Vivo a tomar forma sob a liderança direta de Gonçalo. Era um projeto competente, sem dúvida. Edifícios de vidro e aço, linhas retas, grandes relevados. Moderno, sim, mas para David era frio, genérico, desprovido da alma e da história do lugar. E para sua crescente indignação começou a ver fragmentos das suas próprias ideias. A forma de um passadiço, a sugestão de um jardim vertical, a paleta de materiais a serem incorporados no projeto de Valadares, mas descontextualizados, esvaziados do seu significado original. Era como se Valadares tivesse pilhado os destroços da sua visão, pegando apenas nos pedaços que lhe convinham, sem nunca lhe dar o crédito. Isabel notou o seu desânimo. David, não podes deixar que isto te destrua, disse-lhe durante um dos seus cafés furtivos. O que ele fez foi baixo, foi antiético, mas tu sabes o valor da tua ideia. Guarda, um dia vais ter a oportunidade de a realizar. Mas quando, Isabel? E como? Sinto que estou num beco sem saída nesta empresa. Eu sei que é difícil, mas tu tens de decidir o que vais fazer. Vais continuar a engolir estes sapos ou vais procurar outro caminho? Vais lutar. Contra o Dr. Gonçalo Valadares. A ideia parecia absurda. Ele não tinha poder, não tinha aliados suficientes. Seria a sua palavra contra a de um dos sócios fundadores da empresa. A gota de água veio na semana da submissão da proposta final do Tejo Vivo ao concurso. Valadares convocou uma reunião de emergência. Temos um problema sério com os cálculos estruturais de uma das pontes pedonais, anunciou, o olhar a fixar-se em David. Apparently, houve uma falha grave na análise de cargas. Neves, você não foi o responsável por essa secção? David ficou gelado. Ele tinha feito a análise inicial, sim, mas essa análise tinha sido revista e alterada por um engenheiro mais sênior sob a supervisão de Valadares. Eu fiz os cálculos preliminares, Dr. Valadares, mas foram revistos e aprovados pelo engenheiro Bastos. O engenheiro Bastos está de férias e incomunicável, retorquiu Valadares, a voz gélida. E o seu nome está nos relatórios iniciais. Se esta proposta for chumbada por uma falha estrutural, a responsabilidade será sua, Neves, e as consequências serão severas. Era uma armadilha clara, uma forma de o culpar preventivamente por qualquer problema ou de o pressionar a sair. David sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, uma raiva que finalmente se sobrepôs ao medo e à dúvida. Olhou para Valadares e pela primeira vez não desviou o olhar. Dr. Valadares, disse a voz surpreendentemente firme, eu tenho cópias de todos os relatórios, incluindo as alterações feitas pelo engenheiro Bastos e os e-mails com a sua aprovação final para essas alterações. Se houver uma falha, a responsabilidade não é exclusivamente minha. A sala ficou em silêncio. Valadares encarou-o, os olhos a faiscar. Os outros membros da equipa pareciam ter prendido a respiração. Está a questionar a minha integridade, Neves, sibilou Valadares. Estou apenas a afirmar os factos, doutor. Naquele momento algo mudou. David sabia que tinha atravessado uma linha. Não havia retorno. Ou seria esmagado, ou teria de encontrar uma forma de se erguer. Após a reunião, Isabel aproximou-se dele. Foste muito corajoso, David, mas também muito imprudente. Ele não te vai perdoar isto. Eu sei, Isabel, mas já não aguentava mais. Chega de ser o saco de pancada.
David passou o fim de semana a ponderar as suas opções. Demitir-se seria admitir a derrota, deixar que Valadares vencesse. Ficar e lutar? Mas como? Decidiu que precisava de mais do que a sua palavra. Precisava de mostrar de forma inegável o seu valor e a injustiça que estava a sofrer. Lembrou-se do seu conceito original para o Tejo Vivo, das Ilhas de Memória. Tinha todas as pranchas, todos os estudos, guardados no seu computador pessoal. Na segunda-feira, chegou ao escritório mais cedo. Havia uma reunião marcada com a doutor. Sofia Antunes, a diretora de Recursos Humanos, uma mulher na casa dos 40, conhecida por ser pragmática, mas também justa. David tinha pedido a reunião na sexta-feira, sem dar muitos detalhes. Era um risco enorme. Se a doutora Antunes ficasse do lado de Valadares, a sua carreira naquela empresa, e talvez em Lisboa, estaria acabada. Entrou no gabinete da doutora Antunes, o coração a bater descompassado, mas com uma estranha sensação de calma. Levava consigo uma pendrive com o seu projeto original do Tejo Vivo e uma cópia impressa dos e-mails e relatórios relevantes sobre a alegada falha estrutural. "Bom dia, David. Em que posso ajudá-lo?" perguntou a doutora Antunes, indicando-lhe a cadeira. David respirou fundo. "Dr. Antunes, estou aqui para apresentar uma queixa formal sobre o tratamento que tenho recebido por parte do Dr. Gonçalo Valadares. Acredito que estou a ser alvo de assédio moral, desvalorização profissional e discriminação, que tem tido um impacto severo no meu trabalho e no meu bem-estar." E então, com uma clareza que o surpreendeu, David contou a sua história. Desde as primeiras críticas, às ideias roubadas, à humilhação pública, à tentativa de o culpar por um erro que não era seu. Apresentou os seus documentos e, por fim, mostrou-lhe o seu projeto original para o Tejo Vivo, explicando o conceito das Ilhas de Memória. A doutora Antunes ouviu em silêncio, observando-o atentamente, sem o interromper. Quando David terminou, ela permaneceu calada por um longo momento, os dedos entrelaçados sobre a secretária. "David", disse finalmente, a voz séria, "o que me está a contar é extremamente grave. E devo dizer que o seu projeto original para o Tejo Vivo é impressionante. Muito mais interessante e com mais alma do que a proposta que a equipa do Dr. Valadares está a finalizar." David sentiu um misto de alívio e apreensão. "Preciso de investigar isto a fundo", continuou a Dra. Antunes. "Vou falar com o Dr. Valadares e com os outros sócios. Não lhe posso prometer um resultado específico neste momento, mas posso prometer-lhe que levarei as suas preocupações muito a sério. E, independentemente do que acontecer com o Dr. Valadares, quero que saiba que o seu talento não passou despercebido aqui." Nos dias que se seguiram, a atmosfera na Valadares e Associados tornou-se eletricamente tensa. Gonçalo Valadares mal dirigia a palavra a David, mas os seus olhares eram carregados de fúria contida. Houve reuniões à porta fechada entre os sócios e a doutora Antunes. Boatos circulavam pelos corredores. Uma semana depois, a doutora Antunes chamou David novamente ao seu gabinete. "David", disse ela, "a investigação confirmou vários aspectos da sua queixa. O comportamento do Dr. Valadares foi considerado inadequado e desalinhado com os valores que esta empresa procura defender." David prendeu a respiração. "O Dr. Valadares vai ser afastado da liderança de novos projetos durante um período de 6 meses e será obrigado a frequentar um programa de formação em liderança e sensibilidade cultural. Além disso, a administração decidiu que a proposta para o concurso Tejo Vivo será revista para incorporar elementos da sua visão original das Ilhas de Memória, e você será integrado na equipa principal de desenvolvimento desse projeto, com o devido crédito e responsabilidade." David ficou sem palavras. Era mais do que alguma vez ousara esperar. "Quanto a si, David", continuou a doutora Antunes com um leve sorriso, "gostaríamos de lhe pedir desculpa pela experiência que teve e gostaríamos de lhe oferecer a oportunidade de continuar a crescer conosco num ambiente que esperamos será mais justo e respeitador." Ao sair do gabinete, David sentiu como se um peso enorme lhe tivesse sido retirado dos ombros. Cruzou-se com